Porque a gente tem dentro do Pilates a opção de aula individual, às vezes um estúdio oferece uma aula em trio, ou uma aula em grupo. Eu queria que você pontuasse um pouquinho essas diferenças, assim, para o povo de casa, para o público de casa entender: "Bom, será que é meu momento de procurar uma aula individual? Será que eu posso entrar de cara numa aula em grupo? Como que eu avalio se isso é bom para mim ou não?" Porque às vezes falta um pouquinho essa informação, então eu queria que você desse uma pincelada nisso para eles. Uma avaliação super fácil. Se você vai chegar no estúdio, tem que subir escada, você sobe e desce numa boa, pode ir para aula de solo, né? É. Se você sobe aquela escadaria, né, se for um acesso, não vale ir para o elevador, hein? Porque eu sei que você tem uma condição física, né? A coxa forte, uma que te sustente, então eu sei que você vai ter pelo menos um padrão mínimo de agachamento, você vai conseguir sentar e levantar do chão. Para fazer uma aula em grupo de solo, você tem que ter condição de deitar no chão, Uhum. né? E tá difícil? Tudo bem, dificuldade vai ter em qualquer lugar e a gente aprende, isso é ótimo. Ah, é importante saber que você, independente da idade, pode continuar aprendendo, isso é vida, né? Então, assim, desafie-se. Então, se você vai para o estúdio a pé, sobe e desce escada, não precisa subir 10 andares, mas um lance razoável, você tem condição de fazer uma aula em grupo. O que que é bom do grupo? A questão de sociabilização, né? Essa troca é mais dinâmico e ele é mais, falando de uma forma geral, mais condicionante. Ele não é tão específico para uma pessoa. Todo mundo tem benefício, tá? Uma aula em quarteto, em trio no estúdio. Em vez de eu estar dividindo a minha aula por 25, eu vou dividir por 3 ou 4. Eu vou ter mais atenção, a aula vai ser mais direcionada. Pode ser uma aula de solo, você tem que continuar sentando e levantando numa boa do chão. Se for numa aula que tem equipamentos, aquilo vai te dar uma resistência fora que às vezes o seu corpo não tem. Então, se você não tem aquela condição tão boa de subir e descer a escada, a resistência das molas vai te ajudar a ter essa força, porque a mola faz o papel do músculo que ainda não foi construindo. Que o nosso sonho é fazer, sei lá, um reformer sem molas, né, usando as Yes. nossas molas internas. Então, uma aula, quanto mais restrita, mais atenção você precisa, o seu corpo precisa. Uma aula individual pode ser para uma pessoa que tenha muito mais dificuldade, mas também eu vou jogar ao contrário. Uma pessoa de alta performance, que eu preciso. Eu tinha uma aluna muito querida, professora de yoga maravilhosa, que ela falava: ah, meu sogro falou que o médico falou para ele fazer pilates. Ela falava: vem fazer minha aula. Super condicionada, treina muito bem. Então, assim, quanto mais individual, mais especializado esse olhar, tanto para os seus cuidados quanto para o seu aumento de performance, né? Com o grupo médio, você tem os dois, e no grupo grande, assim, a atenção muda e o objetivo muda. Um você divide o objetivo por tanto de pessoas da sala, e outro é você e o professor.